Raíssa Eloá morreu com requintes de crueldades por aquele que se dizia ser seu amigo. Bem-vindos a mais um Terças de Crime, eu sou a Dani aqui do canal Crimes Anoitecer e hoje eu trago para vocês o caso Raíssa Eloá. Aqui no vídeo eu não mencionarei o nome do infrator, pois ele é um menor de idade, então não será mencionado, eu estarei falando adolescente ou criança. Eu peço que vocês assistam até o final, pois estarei contando tudo sobre esse caso. Então bora pro vídeo. Raíssa Eloá Caparelli da Dona, de 9 anos, vivia com sua mãe Rosivânia e seu irmão mais novo, de 5 anos. Eles viviam em um bairro humilde chamado Morro Doce, na zona norte de São Paulo. Raíssa foi diagnosticada com autismo e fazia tratamento já há algum tempo. A mãe de Raíssa era mãe solteira, ela já vinha com histórico de agressão já desde criança e ela também sofreu agressões em seus 2 casamentos. Então ela vivia só com a Raíssa e o irmão mais novo. Ela recebia ajuda do governo e de alguns parentes, pois ela não recebia a pensão alimentícia das crianças. No dia 29 de setembro de 2019, houve uma comemoração ao Dia das Crianças, que foi no CEL, Centro Educacional Unificado de Anhanguera. E neste local que estava tendo a festa, era o mesmo local onde as crianças estudavam. E neste evento foi oferecido diversos tipos de serviços gratuitos, como corte de cabelo, tratamento dentário, distribuição de comida, doces e brinquedos para as crianças. Além de sorteios e shows. E tinha várias pessoas nesse dia, tá? Era um dia muito gostoso, ensolarado. Então, nesse dia, a Raíssa, sua mãe e seu irmão compareceram a esse evento. E quando chegaram lá, elas encontraram o menor de 12 anos que já estava no local. Este menino, ele era um vizinho de Raíssa, tá? Ele vivia na mesma rua, uma distância de mais ou menos uns 100 metros. Então, eles já estavam acostumados a brincar juntos na rua. E a Raíssa, já por conhecer o menino, confiava nele. Durante o evento, a Raíssa estava na fila com a sua mãe, o seu irmão e o menor, na fila do pula-pula. E enquanto isso, como estava distribuindo vários doces, o irmão da Raíssa queria pipoca. E o carrinho de pipoca ficava logo ao lado da fila do pula-pula. A mãe não viu problema algum, pois conhecia o menino e deixou o menino tomando conta de Raíssa e ela foi só logo ao lado. Ela não viu preocupação, mas mesmo assim ela avisou para eles não saírem da fila, né? Que logo ela já voltava. E quando a mãe voltou, ela já não encontrou as 2 crianças. Aqui eu vou mencionar como criança o menino, pois para mim ele, por ter 12 anos, eu considero uma criança, tá? Por mais que já seja um adolescente, mas para mim, eu considero ele uma criança. Então, assim que a mãe voltou e se deparou que as crianças não estavam mais na fila, ela saiu desesperada pelo parque, pedindo ajuda para todo mundo, subiu no palco, pediu para anunciar, para ver se encontravam Raíssa, mas mesmo assim, nada de encontrar a menina. Mas o que aconteceu na verdade era o quê? O menino, ele aproveitou a ausência da mãe de Raíssa e convidou a menina para ir até um parque próximo ao local do evento. Era uma distância de em torno uns 3,5 km. A Raíssa, por conhecer o menino, ela aceitou e foi numa boa com o menino até esse parque. Temos imagens onde mostra o menor com a Raíssa andando pela rua e você vê que ele tem uma sacola na mão. E dentro dessa sacola tem um tecido de TNT vermelho. E posteriormente foram encontrados mais alguns itens que ele foi pegando ao longo do caminho. Essa caminhada levou em torno de uns 20 minutos. Eles chegaram por volta do 12:30 neste parque. Então, em torno de 1:20 da tarde, o menino retorna sozinho, ele encontra com uma funcionária e ele menciona uma coisa que deixou a funcionária estarrecida. O menor mencionou que ele estava fazendo uma trilha pelo parque e quando ele estava fazendo essa trilha, ele encontrou uma moça pendurada em uma árvore, toda machucada. E ele mencionou para essa funcionária que se ela quisesse, ele levaria ela até o local. Só que assim que o menino ia falando, ela começou a dar uma analisada nele, né? Ela começou a achar estranho, né? Porque geralmente criança dá uma fantasiada, né? E ele se mostrava extremamente calmo. Então, assim, não condizia com o que ele estava dizendo, né? Ele não estava nervoso, ele estava calmo, né? Ele estava tranquilo, como se nada tivesse acontecido.
E ela achava estranho, porque para uma pessoa que acabou de ver um cadáver, ele estava muito indiferente com aquela situação. E isso causou meio espanto nela. 2 vigilantes do parque foram chamados para acompanhar essa funcionária e o menino até o local onde o menino havia mencionado que tinha o corpo de uma moça. Quando eles estavam chegando próximo, eles já começaram a encontrar manchas de sangue pelo local. E de fato, eles logo avistaram que tinha uma menina pendurada pelo pescoço em uma árvore. Este menino falou que não conhecia essa menina, tá? E outra coisa, né, que eles acharam estranho, porque enquanto ele falava que não conhecia a menina, ele estava chupando o pirulito calmamente. Neste local foi encontrado o chinelo de Raíssa junto com a sacola plástica que o menino carregava no trajeto. Só que neste momento, o vigilante, ele achou uma coisa estranha, porque ele viu sangue na camiseta do menino. E ele questionou o menino de onde era aquele sangue. E o menino falou que é uma picada de pernilongo. O vigia, né, o vigilante, não satisfeito com esta resposta, perguntou novamente. Ele falou que quando ele chegou próximo, né, tinha aquele sangue no chão, ele passou a mão, ele sentiu o cheiro e limpou a mão na camiseta. E esses vigilantes, eles também acharam muito estranho o comportamento do menino, porque ele tinha acabado de ver um cadáver e estava muito calmo, né? Não estava apreensivo, não estava nervoso, não estava com medo. No entanto, que um dos vigias, por reparar nisso, ele acabou por tirar a fotografia do menino próximo ao corpo, chupando o pirulito. Então, a partir deste momento, os vigilantes acionaram a polícia, informando do ocorrido, e em paralelo, a mãe de Raíssa ainda estava lá no céu, procurando pela menina. Então, após o menino relatar tudo para os vigilantes, ele retorna para casa e quando chega lá em casa, ele conta para a mãe que ele tinha encontrado um corpo de uma moça no parque e que essa moça estava morta. Mas o menino mencionou também que não sabia quem era essa menina. E ao mesmo tempo, a mãe recebeu uma ligação do céu perguntando se por acaso a Raíssa estava na casa dela, porque tinham visto, né, a mãe da Raíssa tinha deixado ela junto com o menino. Então ligaram para saber se de fato a menina estava na casa. A mãe, já preocupada, correu até o local, até lá no céu, e foi lá e falou: eu não sei o que foi que aconteceu, mas o meu filho falou que tem uma criança morta lá no parque. E aí, quando foram falar as vestimentas da criança, ela identificou que sim, era da Raíssa. Daí, neste mesmo momento, enquanto ela está no céu, ela recebe uma ligação da cunhada dela, dizendo para ela: venha o mais rápido possível para casa, pois você tem uma notícia gravíssima. Aí, quando ela chegou em casa, de fato, o filho confessou que tinha matado a menina. Os pais levaram o menino até a delegacia e, chegando lá, ele deu 3 versões. A primeira versão, ele alegou que ele tinha visto o corpo, mas ele não sabia de quem se tratava. Já na segunda versão, ele mencionou que eles tinham encontrado com um homem tatuado que estava numa bicicleta verde. E esse homem que teria matado a Raíssa teria obrigado ele a bater em Raíssa. Já na terceira versão, o menino de fato confessou o crime e ele confessou que tinha cometido o crime sozinho. E o menor não deu a motivação para o crime. No laudo da polícia técnico-científica apontou que Raíssa sofreu ferimentos compatíveis com mordidas, arraste, estrangulamento e enforcamento. E ainda segundo o documento, houve abuso sexual. O conjunto de vestígios descritos permite afirmar que a morte foi em decorrência de asfixia mecânica, né, por obstrução das vias respiratórias, e as modalidades de construção cervical e sufocação direta ocorreram para o óbito da menina. Então, para a promotoria, o menino teria chamado a Raíssa para ir a esse parque, né? Levou ela para um local ermo. Chegou lá, ele tentou abusar sexualmente de Raíssa. A Raíssa não aceitou o abuso. E a partir deste momento, ele começou a agredi-la com empurrões, chutes, murros. E foi constatado que ele usou algum instrumento contundente, né? Eles acreditam que sejam os galhos das árvores. Durante as agressões, o adolescente teria usado meias para amarrar a menina, mas sem sucesso, né? Ele teria arrastado a Raíssa pelos cabelos até uma árvore onde amarrou pelo pescoço. Então, para a promotoria, a real motivação do crime foi para encobrir o abuso sexual que ele havia cometido contra a Raíssa. Para a perita Maria do Rosário, o menino não teria condições de cometer um crime dessa magnitude sozinho. Mas, para o Ministério Público, as investigações levavam a crer que sim, o menino cometeu este crime sozinho.
E foi feito um exame de DNA na menina e foi constatado que encontraram apenas 2 DNAs, um dela e um do menino, descartando assim por completamente o envolvimento de uma terceira pessoa. O juiz acatou o pedido do Ministério Público e acusou o jovem de estupro de vulnerável e homicídio qualificado. Para a promotoria, Raíssa foi vítima de feminicídio, não tendo chance de defesa, que seria asfixia, que seria um meio cruel. Segundo a decisão da primeira vara especial de infância e da juventude de São Paulo, o adolescente deve ficar internado em uma unidade da Fundação Casa por prazo indeterminado. Mas, de acordo com o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o período máximo de internação é de 3 anos. Passando esse tempo, a cada 6 meses é feita uma reavaliação. No final deste ano, o menor vai completar 3 anos de internação. Foi mencionado que ele era o único adolescente na Fundação Casa que havia cometido homicídio. E esta avaliação que o menino fará é vista toda a vida pregressa, tá? A vida familiar e como que ele está na atualidade, né? Se ele está se comportando, se ele está estudando, se ele está evoluindo bem nos seus estudos. Ele passa com uma avaliação com o psiquiatra para ver se ele tem desvio de conduta, porque uma criança que tem traços de psicopatia, ela não é diagnosticada como psicopata, tá? Ela é diagnosticada com desvio de conduta. Para a fotógrafa forense Thelma Rocha, ela menciona que esse foi o pior caso que ela já pegou, que ela se arrepende muito de ter atuado neste caso, porque no dia do ocorrido, ela foi até o necrotério e ela viu a menina. Ela disse que essa menina sofreu muito. Ela disse que essa menina apanhou muito. Então ela disse que ela se arrepende porque ela acha que a criança era um anjo, sabe? Ela era inocente, tá? Ela via a inocência naquela criança e ela acha que a criança sofreu demais e foi um caso que abalou ela demais. Então, como naquela avaliação que eu mencionei, que o menino vai passar a cada 6 meses, como que é vista, né, essa avaliação? Então vai ser vista a vida pregressa dele. E como que era? Já não era uma vida muito boa, né? Ele já vinha de um lar desfeito. Aos 10 anos, ele e as irmãs foram retirados dos pais, pois o pai bebia muito e batia tanto neles quanto na mãe. Então, assim, eles só voltaram ao convívio com a mãe quando a mãe se separou do pai. E a mãe, por ser sozinha, ela tinha que sair para trabalhar, e quem cuidava dos menores era a filha mais velha. Só que assim, por falta de um acompanhamento mais assim de perto de um adulto, este menino acabava por não ir direito nas escolas, né, nas aulas, e quando ele ia, ele pulava o muro, né? Então ele era visto como uma criança rebelde, tá? Ele era visto como uma criança violenta. Este menino já tinha mais de 80 ocorrências com o conselho tutelar, tá? Então é mencionado que por diversas vezes a mãe foi chamada e não compareceu até o local, tá? Os amigos descrevem ele como uma criança solitária, que ele não andava em grupos, que ele tinha poucos amigos e que ele, por diversas vezes, ameaçavam as crianças. E, em geral, assim, na grande maioria, eram as meninas. E daí a mãe mencionou que ela nunca viu nada de errado com o filho. Eu acho um pouco estranho, né? Porque essa criança com certeza estava dando sinais dentro de casa que algo estava errado, mas a mãe optou por falar que ela não tinha visto nada, né? Tudo crê que ela realmente foi chamada e ela não compareceu até o conselho tutelar para dar encaminhamento, né, na situação do menino, e acabou acontecendo o que aconteceu. Daí, quando a gente vê alguns crimes com adultos, a gente vai ver como que foi a vida, né, pregressa, como que foi a sua infância. E vemos que a maioria desses serial killers, né, esses matadores, eles têm essa vida em lares abusivos, pais ausentes, uso de drogas, tá? É um lar desfeito, não é muito diferente. A diferença aqui é que este menino já cometeu o crime quando criança. E no caso dele, por ele ter cometido um crime quando criança, já nos mostra que ele provavelmente, quando ele crescer, ele vai continuar cometendo esses tipos de crime. Eu acredito que no caso dele seja igual ao Champinha, tá? Porque o Champinha, se eu não me engano, ele cometeu o crime quando ele tinha 16 anos, tá? Foi visto que ele era muito cruel, que ele era ruim mesmo, tá? Ele matou a menina com requintes de crueldades e pura frieza.
E ele está internado até hoje, ele não está preso, né? Ele está internado. E eu acredito que no caso desse menino vai acontecer a mesma coisa. Ele vai passar por essa avaliação, tá? Mas no meu entendimento, uma criança de 12 anos, tá? Porque ele não cometeu um crime apenas de raiva, de ter matado a menina, teve o abuso, né? Então, este abuso já é um detalhe muito importante. Como eu mencionei, serial killers que matam, que estupram as mulheres, eles, quando crianças, eles começam a fantasiar, né? Eles fantasiam ter relação, aí dessa fantasia ele já imagina que eles já estão batendo, já estão torturando, já estão amarrando, né? E acabam por cometer esses tipos de crime. O menino, logo cedo, ele já fez, né? Você vê que ele tentou abusar, não conseguiu, daí ele já descontou toda a sua raiva na menina, meio que para encobrir, né, toda aquela situação, porque a menina iria contar o que teria acontecido. Então, como eu mencionei, a cada 6 meses, né, quando ele completar os 3 anos, que é no final deste ano, ele vai passar por essa avaliação. Pode ser que ele seja solto? Pode. Eu acredito que não, tá? Lógico, né? Tudo pode acontecer, né? Depende de quem tá avaliando, mas eu acredito que não. Então, gente, esse foi o caso de hoje, tá? Eu peço gentilmente que, se você gostou, deixe o like aqui para ajudar, tá? Na divulgação do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Me siga nas redes sociais, Dani Cucci Oficial, lá tem indicação de filmes, séries, documentários e tem resenhas de livros também, tá? Então, infelizmente, a Raíssa perdeu a sua vida nas mãos de uma criança, tá? Porque a dor maior de perder um filho, tá? É saber que o seu filho ocasionou essa dor em outra família, tá? Não é fácil para a mãe, mesmo que a mãe, né, talvez não tenha dado a devida atenção, mas para uma mãe, para os familiares, tá? Para mim, para você, para a sociedade em geral, é doloroso saber que, infelizmente, uma criança pode cometer esses tipos de crime, tá? Então, eu espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!